Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez com o programa Acendendo Você para falar um pouco do tema que estou trazendo hoje aqui para vocês. Mas antes de iniciar, lembrar vocês, né, de curtir o nosso canal, se inscrever, ativar o sininho das notificações para receber as nossas mensagens sempre que a gente tiver alguma coisa aqui para trazer para vocês. Agradecendo a presença de todos, né? Vamos lá então ao tema: o tipo de informação faz quem você é. Que é isso que o Walter fala hoje com vocês aqui? O tipo de informação faz quem você é. Isso é importante, uma reflexão e um entendimento, né, por todos nós, que aquilo que nós vemos, ouvimos, passa a fazer parte da nossa realidade. Aí muitos podem dizer que controlam esse tipo de situação, que podem filtrar e aceitar ou não, mas a gente percebe que o processo não é tão simples assim, ou tão fácil de lidar. Por que isso? Porque informação, ela é energia, ou pode ser uma anti-energia. Então, informação é energia, é vibração. Ela traduz algum tipo de movimentação no ser humano, na humanidade, nos processos. Informação não é só fato. Alguém revelou alguma coisa, né? O jornalista escreveu, comunicou, passou no jornal, você ouviu de um amigo. Isso não tem só uma conotação de fatos, de traduzir fatos e as pessoas assimilarem ou não, ou darem importância ou não. Ela traz uma carga energética. Toda informação tem, né, uma carga energética e um lance vibracional que provoca no íntimo de todos os seres humanos. Então, inicialmente, cabe-se, né, saber que a informação tem cor, e a cor define a vibração e os seus sentimentos. Por que eu falo que a informação tem cor? Porque no campo das energias, quando se mede energia, quando se mede vibração, parte dessa leitura se traduz em cores. E de acordo com as cores, a gente sabe o tipo de vibração que é. Por exemplo, a cor verde significa saúde, significa a homeostase do ser humano, né, a saúde, o físico sadio, né, assim como outros espectros de cores, como o vermelho, tem um significado além dos positivos, né, da ira, pode significar o ódio, né, e por assim vai. Assim como as cores que tendem para o lado escuro traduzem elementos de negatividade, né, elementos de depreciação da alma e do ser. Né? Então, a escuridão se traduz realmente, né, nessas vibrações. E a informação traz isso, né, traz essa qualidade que a gente consegue identificar. E outras tantas a gente já sabe que não precisa nem identificar via uma cor, mas isso é só um exemplo para vocês entenderem que o processo não é simples assim, né? Não é eu receber diuturnamente informações depreciativas sobre a vida, sobre o governo, sobre a sociedade, e entender que isso não me atinge, que eu consigo filtrar isso. Não consegue. Posso assegurar vocês, né, que vocês não conseguem filtrar. O que recebemos de informação, ou como informação, traduz os sentimentos e o que nós pensamos. Então, por mais que você possa querer ser seletivo, filtrar, né, ou dizer, ou querer acreditar que informações depreciativas, como a gente vem recebendo diuturnamente, e isso já há anos, e nos últimos anos isso se intensificou ainda pior, né, ainda ficou pior essa qualidade de informação, você não tem capacidade de filtrar isso, eu posso te assegurar 100%. Entenda que o fato de você lidar com a informação não significa que ela não te atinge. O fato de você não aceitar o que vem pela informação não significa que ela não te atinge. O que significa isso? Né? Significa que cada um de nós precisa ser mais cuidadoso
com o tipo de mensagem que absorve todos os dias, todas as horas. Tipo de diálogo que você traça com seus amigos, com a família, os assuntos que você aborda, né? A realidade existe, os acontecimentos existem, mas eles persistem por causa da nossa aceitação, a nossa assimilação, a nossa conexão ante uma realidade pertinente a nós, que nós fazemos com isso. Então, parte do que permanece e se repete na sociedade como mensagem depreciativa e negativa é alimentada por nós, todos nós, né? Na medida que nós damos atenção para isso e importância, na medida que isso move o nosso emocional. Quem não fica perturbado com o noticiário diário, né, vindo principalmente pelos canais abertos? Quem não fica perturbado? Qualquer pessoa fica. E se não ficar é porque está morto, né? Então eu devo lembrar que não sentir mais nada de forma alguma não significa que você, né, que você não está sendo atingido pela informação, pela qualidade dela. Se fosse assim, eu vou lembrar a todos vocês estariam mortos. Se isso não fizesse diferença nenhuma, né, na formação do seu eu, na qualidade do que você guarda dentro de si, né, você estaria morto. Então, eu vou lembrar a todos nós e a vocês que estão nos escutando que nós estamos vivos. Por isso, nós somos atingidos, né, com a qualidade das informações que nós recebemos e o conteúdo que ela traz em si, né? E qual que é o chamado desse nosso dia de hoje, né, dentro desse tema? É prestar atenção em quantas vezes você necessita ouvir a mesma coisa sobre o mesmo assunto e de forma tão depreciativa como ela acontece. Durante muitos anos, bem aí uns 20 anos, nós ouvimos mensagens em telejornais que falavam de criminalidade todo santo dia, em horários específicos, especiais, né, onde alavancava as audiências. Então, a mídia se tornou uma verdadeira caçadora de fatos trágicos, fatos relacionados à criminalidade. E isso foi minando o ser, transformando o cidadão comum, né, o cidadão de bem, que volta para casa do seu trabalho cansado, esperançoso em encontrar o seu lar, né, um prato de alimento e um descanso, né, aquele noticiário, né, cheio de fatos, e aí esses fatos de natureza criminosa, sempre com essa alavanca por meio de tentativas, né, de aumento de audiência e tudo mais, e que de fato, né, provoca, né, realmente alavanca a audiência. Isso é um outro assunto que a gente pode um dia abordar, o porquê que o ser humano se identifica com a tragédia, especialmente, obviamente, com a tragédia dos outros, né, por que ele tem essa identificação tão próxima, né, da desgraça dos outros. Mas não é o tema de hoje é a qualidade da informação que tem esse conteúdo também. Mas isso foi se trocando, isso foi trocado por um período agora, né, um período em que quem fala a verdade sobre esse fato é banido das redes de comunicação, e o fato é que se repete, então, diuturnamente, né, a notícia sobre a questão que todo mundo, né, não para de conviver com ela, né, que sob o ponto de vista psicológico, sob o ponto de vista da sua paz de espírito, né, da sua condição de saúde psíquica, para o seu trabalho, para o seu estudo, para a sua convivência social, é muito mais grave do que aquilo que está sendo tão divulgado e tão discutido, né, e tão questionado, e tão investigado, e ainda que vai por um bom tempo ser objeto, né, de questionamento isso, porque junto com essa situação toda que veio, né, junto com a questão da saúde de todos nós aqui, veio também um pacote de mentiras, de senãos, de contrariedades, de possibilidades de cometimento de erros, que serão, né, posteriormente apurados dentro disso tudo. Mas a questão maior aqui, voltando para o nosso tema, né, voltando para o foco do que a gente está falando, é você, né, o que você faz com a informação. Então, essa mensagem que a gente traz hoje aqui é, né, que o ser humano,
em geral, vive de sensações e pouco da realidade e da própria verdade, né? Então, o ser humano vive de sensações. E, analisando sob o ponto de vista psicológico um pouco mais profundo, né, é a sensação de não ser ele a vítima, né, de tudo que está acontecendo. A sensação de não ser ele que está hospitalizado, de não ser ele que está sofrendo problema. Assim como outros tipos de notícias depreciativas, né? A sensação de que, de alguma forma, né, ele precisa criticar o sistema, ele precisa criticar o Estado, ele precisa criticar o governo. E acompanha, por conta disso, a opinião de pessoas que não têm condição nenhuma de dar opinião, mas que fazem a opinião pública. São pessoas que sequer são honestas o suficiente para falar, né? Falar como uma oposição honesta, porque oposição ao sistema, oposição aos acontecimentos precisa ser honesta e precisa trazer uma proposta. Só que não traz. E a honestidade é bastante questionável quanto a isso. E as pessoas acompanham isso, né? Então, ligam, né, até as telas, acendem as telas, né, ligam, acendem, né, como queira chamar, e começam a assimilar, né, as opiniões, fazendo essas opiniões lhe pertencer e contaminando o seu eu, escurecendo a sua alma, colocando o seu perispírito numa condição depreciativa e deprimida em relação à sua própria existência, sem perceber. Por quê? Porque, de certa forma, estamos amortizados por esse repetir. E muitos de nós, mas muitos, ontem mesmo conversei com uma pessoa bastante lúcida, bastante capaz, mas que ela tem a certeza que ela consegue filtrar informações desse nível. Então, quando acontece de você encontrar, né, a TV de padaria, posso chamar a TV de padaria, porque todo mundo sabe que quando entra numa padaria, vai encontrar, né, uma emissora lá ligada, né, por incrível que pareça, bem na hora do almoço ainda, né, a gente tem o desprazer de ter que olhar aquilo, e é incrível como os gerentes, os donos de padaria, estabelecimentos, restaurantes, gostam de colocar, né, esse tipo de informação, né, que tem um repetir depreciativo na hora do almoço, na hora que as pessoas vão comprar o seu pão e tudo mais. Todo mundo sabe do que eu estou dizendo, né? Então, esse repetir depreciativo, né, do que você vê, do que você escuta, né, é a forma pela qual você está colorindo a sua alma, ou descolorindo, né, ou dando uma cor na qual essa cor traz o que para você? Doença psíquica e doença física. Muitos adoecem sem saber por quê, né? Adoecem sem saber por quê, né? Afetam seu sistema imune, né, com a qualidade do que escutam e do que assistem todos os dias. Então, a chamada aqui de vocês, né, cabe lembrar que todo o ser humano, indistintamente, é uma esponja. Nós absorvemos o que escutamos e o que enxergamos, igualzinho uma criança. Nós temos muito costume de dizer que as crianças, para ter cuidado com o que se fala na frente das crianças, porque elas são umas esponjinhas que absorvem com muita facilidade. Sim, elas absorvem com muita facilidade porque elas não têm autocensura, elas repetem e revelam o que elas absorveram. Mas isso não muda até se você tiver 100 anos de idade, você vai estar absorvendo igualzinho uma criança. Só que a diferença é que você, devido à sua formação intelectual, à sua maturidade de vida, você trabalha essas informações de forma a disfarçar ou nem deixar as pessoas perceberem que você foi afetado por isso. E, pior, com o tempo você mesmo não percebe o processo de quanto você está sendo afetado por tudo isso, de quanto isso está te machucando e permitindo que você adoeça, né? Dizer que imediatamente é uma informação depreciativa você vai adoecer é um exagero, mas o repetir disso, e isso é o que se faz hoje, porque hoje não se informa, se repete processos, né, de lavagem cerebral das pessoas, em detrimento de um repetir de informação, sempre a mesma informação, e você sabe de qual eu estou dizendo,
né, principalmente, né, uma única informação, sempre repetindo de forma depreciativa, não procurando os resultados positivos que existem sim, né, nesse período tão difícil que a gente está passando no mundo inteiro, né? Então tem resultados positivos, tem respostas positivas. No sistema de comunicação de massa não se tem protocolos de resultados positivos, né, para passar para a população, e tem tanta coisa, né, que pode ser feita. Agora, por que isso? Porque a intenção não é salvar vidas, a intenção não é salvar pessoas, a intenção é estabelecer um padrão depreciativo em você, deixar você cinza, deixar você escuro de alma e de psique, para que você se deprima, para que você não possa ser independente sob o ponto de vista espiritual e até intelectual e até na sua personalidade. Agora, você pode sim, como está sendo convidado em todas as nossas lives, a mudar esse processo, a mudar você fazer a escolha de não aceitar mais isso. E não fiquem preocupados que se você não ligar a viciante tela de cristal líquido, 4K, de LED, seja o que for, para ver, né, esse tipo de informação, você vai estar desinformado, né? Porque nós não estamos imunes e não estamos blindados. Ingênuo é aquele que acredita, que filtra isso e com a sua opinião intelectual trabalha esses processos, não trabalha. Ele se contamina completamente e se engana com o próprio intelecto. O intelecto é uma ferramenta bastante útil de construção de conhecimento, de lógica e tudo mais, mas ele não te blinda da negatividade. O intelecto jamais foi uma ferramenta que pudesse te isolar das fontes negativas, de vibrações negativas. Nunca foi isso, porque senão bastaria você fazer uma academia de ciências de forma muito bem dedicada, você estaria protegido de tudo, e isso não é verdade. A gente sabe que existem cientistas que se suicidaram, ou existem pessoas brilhantes que não suportaram a psique, né, da sua própria depressão, da sua própria angústia de vida, por mais que tenham tido, né, grandes, né, volumes de informação, grande capacidade de acumular informação e de desenvolver também conhecimento. Né? Então, isso são coisas totalmente desconectadas uma coisa da outra. Então, não se engane que pensando que você, com suas ferramentas intelectuais, com seu conhecimento, mesmo que você tenha cursado mais do que uma faculdade, tenha várias formações, capacidade de discernir conhecimento, você vai ter condições de trabalhar com o negativo de forma blindada. Né? Então, eu recebo, eu filtro, intelectualmente sim. Né? Você pode sim ter a sensação que, de acordo com os elementos que você conhece, da forma que você pensa, né, dentro da forma que você aceita o mundo, você possa construir a sua opinião, mas construir a sua opinião não significa que você se protege do negativo, que você se retira, né, da abordagem negativa dos fatos, como são feitos, né? Então, por favor, não entenda muito bem essa mensagem, porque eu todos os dias que eu converso com pessoas, esclarecidas ou não, eu escuto a mesma coisa. Ah, não, eu assisto, mas eu sei diferenciar. Não sabe, porque você não diferencia nada. Isso afeta o seu subconsciente e entra em você como um veneno, sem vacina. A vacina é apertar o off, né, aquele botãozinho off, desliga disso, né? Ou se você precisa se entreter, se entretenha com conteúdo positivo, né? Os canais, né, de redes sociais têm assuntos maravilhosos sendo expostos diuturnamente, que você pode assistir em detrimento, né, de ficar assistindo né, o canal da padaria, né, o tal canal da padaria que tantas padarias gostam de colocar, né, sempre ali ligado naquele canal. Né, e não é só ele é o principal, né, foco de proliferação do negativo, do cinza, do escuro, né, do verde negativo, que é a doença, né, mas não é só ele, né, não é só ele, mas ele é o principal, ele é para a gente entender do que eu estou falando. Tem tantos outros também, né, que são muitas vezes canais de padaria e ficam, né, deteriorando o íntimo do ser humano com
mensagens depreciativas, né? Mensagens que deprimem as pessoas, escurecem a sua alma e o seu perispírito. Quem conhece energia, quem conhece vibração, sabe bem do que eu estou dizendo, né? Quem tem um mínimo, não vou dizer, isso não é correto dizer, mas quem tem alguma clarividência já sabe exatamente do que eu estou falando, né? Muitas vezes você encontra uma pessoa que está totalmente obscura, a alma, né? O seu perispírito está, né, está estranho, e se tem a interpretação, geralmente, que essa pessoa, né, ou está sendo assediada de alguma forma, ela não está bem, mas por que ela não, pode não estar bem? Né? Por assimilar de forma ingênua, né, um universo de coisas que levam ela, né, a um estado, né, complicado nessa parte do que significa o seu ser. Então, existe hoje, recorrentemente, né, o estudo das situações das pessoas, dos comportamentos tóxicos, né? Se sabe que existem pessoas tóxicas, pessoas que a gente deve se afastar. E como existem pessoas tóxicas, existem também ambientes, mensagens, né? E a informação, hoje, em geral, está intoxicada, né? Está totalmente contaminada, como verdadeira peste, né, em caráter mundial. E não pense que é só aqui no nosso país, não. É no mundo inteiro, se vocês tiverem um pouco de trabalho, e eu também não aconselho nem fazer isso, porque para ver porcaria aqui, não precisa ver porcaria lá fora. Mas o mundo inteiro está contaminado dessa forma, né? Deturpam a realidade, não se dá um trabalho de trazer o positivo para o ser humano, sabendo que isso vai causar um crescimento, vai causar saúde, vai fazer com que você se sinta melhor, que você viva melhor, que você tenha um dia melhor. Às vezes a gente encontra pessoas, hoje mesmo encontrei uma pessoa no meu trabalho dizendo que estava cansado, que estava dormindo direito, e por aí afora. Dentro desse aspecto tem esses descuidos, né? O descuido da contaminação, né? O que você olha e vê, né? O seu intelecto, o seu eu, já te engana há muito tempo, dizendo para você que você lida com isso, tudo bem, e não é isso não, né? Volto naquele ponto, né? Informação ruim e repetitiva destrói seu perispírito, né? Então, prestem atenção em relação a isso. Ser informado não significa estar atolado no repetir incessante do mesmo, que não é mais notícia, e sim uma fórmula previamente preparada para manter a linha escura e pessimista do planeta, né? E de você. Você fazendo parte disso, você sendo usado como ferramenta disso, tá? Então isso passa a ser a energia da doença, a ausência da cura e uma manipulação no modo de pensar e agir das pessoas, né? Então preste muita atenção a isso. Se você quer acender algo positivo, se você quer crescer, né? Preste atenção a isso. Renuncie a esse tipo de mensagem, de informação, de momento na sua vida. Tem muita coisa, tem muito jornalista competente que não traz informação te depreciando. Ele te traz informação, às vezes ela pode não ser exatamente positiva e te aborrecer, e aborrece mesmo, né? Mas também você não precisa ver isso todos os dias, todos os momentos, porque esse repetir nosso, de acompanhar esse processo de informação depreciativa, fortalece, né? Fortalece esses canais de comunicação. Canais de comunicação existentes hoje, né, que prejudicam a nossa saúde, não deveriam ter nada de audiência, deveriam ter audiência zero, ninguém ligar. Mas, ao contrário, as pessoas ainda têm umas crenças, né, inclusive em si mesmo, achando que não são as esponjinhas que eu mostrei para vocês no início, né, como uma criança. Nós somos essa criança a vida inteira. Absorvemos, sim, né, o negativo, o depreciativo. Então é isso, gente. Eu tenho mais 2 minutinhos para me despedir de vocês, agradecer, né, a participação de quem está aqui conosco e quem ainda vai estar também, agradeço muito. Agradeço a oportunidade, agradeço o pessoal do canal que produz o programa, né, e quero lembrar vocês, né, que o exercício, né, do positivo hoje é o exercício da saúde, é o exercício de uma salvação pessoal, não é salvação que se espera que venha alguém trazer algo para nos tirar
né, da nossa expiação ou do nosso sofrimento. E essa salvação está nas nossas mãos, né, no nosso agir, no nosso comportamento, e mostrar para vocês que a informação tem cor, sim, e se a informação for ruim, essa cor, ela gruda em você. Você fica impregnado com isso, e para tirar, muitas vezes, é na base do sofrimento, da doença, né, da depressão, e de outros fatores que já não tem mais lugar na vida do ser humano. O ser humano está no momento de ascender pela saúde, saúde física, espiritual, né, e crescer realmente dentro da sua missão, né, na nossa missão Terra, na nossa missão Humanidade, e que tudo que a gente busca de iluminação. Então é isso, gente, muito obrigado, e até a nossa próxima quarta, que a gente estará de novo aqui, falando mais um tema com vocês. Obrigado, e até lá.